Bom dia, pessoal. Aula à distância aqui de história hoje. Vamos seguindo nosso conteúdo aí. Na última aula, as últimas atividades que fizemos, né? Estávamos estudando a origem e o desenvolvimento dos seres humanos, nós humanos aqui no planeta Terra, né? Então vimos ali um pouquinho sobre o criacionismo, que é ligado às ideias religiosas, e o evolucionismo, né, que vem a partir do Darwin e está ligado às ideias científicas do surgimento e desenvolvimento de nós, seres humanos aqui no planeta Terra. Então a gente vai ver a pré-história hoje, esse período gigante da história da humanidade. Estou falando aqui de milhões de anos, tá, gente? É muito mais tempo, assim, do que, por exemplo, nós temos luz, vivemos com eletricidade, né? Então, é uma coisa bem difícil de imaginar, essa escala de tempo gigantesca que o ser humano viveu, que nós vivemos, fomos mudando, fomos nos adaptando, né, de acordo com aquela ideia de seleção natural que vocês lembram da aula passada. E a gente divide esse período gigantesco em dois principais momentos que a gente vai ver hoje, tá? Que é o Paleolítico e o Neolítico, né? O Paleolítico foi o primeiro período da pré-história, do desenvolvimento do ser humano aqui no planeta Terra, né? Principalmente lá no continente africano, depois se espalhando para o resto do mundo, ok? Então, o Paleolítico vem da ideia da pedra lascada, né? Instrumentos de pedra bem toscos, bem rudimentares, né? Que foram criados pelo humano para poder sobreviver no meio da natureza, né? Então, começar a interagir com a natureza, como está escrito ali. Pequenos grupos, né, no período paleolítico, nômades, ou seja, sempre mudando de lugar, nunca tendo um lugar fixo para viver. E aí vem essa ideia das cavernas, né, do homem das cavernas, porque nessa função de estar toda hora se mudando de lugar, buscava-se muito abrigo nas cavernas naturais, né, nas paisagens naturais que já existiam, né. A linguagem para se comunicar desses primeiros humanos, nossos parentes muito, muito, muito antigos, né, começam a se desenvolver um tipo de linguagem para poder, nesses pequenos grupos, se comunicar e combinar coisas. Então, era por sinais ou uma maneira de falar que é né, não tinha língua como a gente entende hoje, essa maneira de falar que a gente tem, né, que isso vai se desenvolvendo aos poucos, né, gente? E aí os utensílios, né, de pedra, osso e madeira. Então, machados de mão, né, coisas para cortar que eram feitas com pedra, quebrando pedras, utilizando o osso já de animais caçados ou de ossos de pessoas que morriam, né? Lembro que os pequenos grupos não viviam muito tempo, 20 anos, 25 anos aí era mais ou menos a expectativa de vida de um ser humano no Paleolítico, né? E aí com esses utensílios eles conseguiam cortar para fazer roupas, começar a fazer roupas, usar o couro dos animais, cortar os próprios alimentos, né? E fabricar alguns artefatos que os ajudavam no dia a dia, lâminas, martelos, né? Esse tipo de coisa. Mas tudo muito rudimentar lá no Paleolítico, né? Anzóis com agulhas de ossos, né? Arco e flecha foi se desenvolvendo depois, de madeira, né? E os trajes, né? As roupas, a moda da época lá do Paleolítico, né? Claro que era o couro dos animais caçados, né? E a caça foi se desenvolvendo vários estilos de caça, que a gente não vai ver um por um, mas várias estratégias. O ser humano muito criativo foi fazendo isso ao longo do tempo, né, para conseguir capturar presas. E a colheita de frutas, né, as frutas que apareciam no caminho. Não existia ainda essa ideia de plantar e colher algo, que isso vai vir depois, ok? E o uso do fogo, né? O fogo, primeiramente, ele era recolhido quando, por exemplo, caía um raio numa árvore, se pegava aquele fogo e se mantinha aceso, inclusive quando tu ficava mudando de lugar, tu ficava levando fogo junto, porque não se tinha ainda o hábito, não se conseguiu aprender a fazer o fogo, né? E quando se aprende a fazer o fogo é uma grande mudança, né? Porque daí tu aprende a fazer ali primeiro com própria madeira, utilizando seivas, né, de pinheiros, que são inflamáveis, né? E aí quando tu controla o fogo, melhora a qualidade de vida e a ostentação do período paleolítico, né? Porque aí tu vai poder cozinhar, tu vai poder assar, tu vai poder se proteger durante a noite, enxergar à noite, né? E também se proteger de animais, né? Muitos animais têm medo do fogo, né? E as artes e as pinturas, tá? Que são os dois exemplos, os dois principais pontos aqui do Paleolítico, o uso do fogo e a arte, né? Aqui, então, vocês vendo aqui uma representação, né?
ali os seres humanos no Paleolítico, ali utilizando fogo para se alimentar, para se proteger em relação aos animais, e poder também no frio, né, regiões frias, poder se aquecer, muita gente morrendo de frio, né, não se tinha muitas roupas no período Paleolítico, por exemplo, ok? Período difícil. E a arte, né, que a gente já viu, inclusive, lá em arte, essa arte rupestre, né, que começou a ser pintada nas cavernas, nas paredes das cavernas, a gente viu um pouco de como era produzido, né, como é que eram feitos os pigmentos de tintas. Aqui a gente tem exemplo de algumas representações, né, encontradas, assim, há milhares de anos atrás, que duraram até hoje, inclusive aqui no Brasil tem, lá no estado do Piauí, que eram esses desenhos, geralmente de animais, mas também que podiam funcionar como questões religiosas. Não se sabe muito bem, se especula muito, né? Porque, novamente, mal se tinha fala, não se tinha gravação de nada e não se tinha escrita, né? O que se encontra de expressão artística desses períodos da pré-história são essas artes rupestres nas paredes das cavernas. Ok, gente? E aí a gente tem o segundo período, que é o Neolítico, né? Que tem esse nome por causa da pedra polida, ok? Aqueles instrumentos mais toscos e rudimentares, eles começam a lixar, por exemplo, fazer eles mais afiados, começam a desenvolver algumas técnicas que não existiam antes, ok? O clima da Terra, no próprio período neolítico, né, ele vai começar a ficar mais ameno, ou seja, não vai ficar menos frio, né, vai sair da era glacial e vai ficar um clima esse mais que a gente, parecido com o que a gente tem hoje. E aí os grupos humanos nômades esses, eles começam a aumentar. A partir do momento que eles começam a aumentar, começa a ficar mais difícil de ficar se movendo a todo momento. Então começam a se organizar de alguma maneira, a ficar, a viver no mesmo lugar. A gente chama isso de sedentários, né? Então os humanos passam do nômade ao sedentário, né? Então começam a criar, quando a partir do momento que tu começa a viver no mesmo lugar, tu vai começar a construir habitações, né? Então começam as primeiras casinhas, não só cavernas, né? Esse tipo de coisa. E vai começar a se desenvolver utensílios, né? Todas as técnicas vão começar a surgir, o barro para se fazer pratos, vasilhas, jarros, né? Tudo de cerâmica, né? Utilizado como se fosse barro. Começar a navegar nos rios, né? Então, quando tu já está no mesmo lugar, geralmente à beira de um rio, então tu vai ter que começar a criar formas de conseguir utilizar esse rio para buscar teu sustento, né? Na pesca. Então, tu começa a fazer barquinhos mesmo, né? Jangadas, canoas, barcos, né? E os trajes, as roupas começam a melhorar um pouco, começa a se costurar, né? Nessa época aí, utilizar fibra vegetal para fazer como se fosse a linha para costura. Então as roupas começam a ficar melhores, protegem mais do frio, né? E aí se desenvolve, né, um pouco mais a vida, a expectativa de vida aumenta um pouco mais no período neolítico, né? E, muito importante, né, o principal ponto, assim como lá no Paleolítico era a ideia do domínio do fogo e a arte rupestre, aqui no Neolítico, o principal ponto que vocês têm que lembrar é o desenvolvimento da agricultura. A partir do momento que tu está vivendo no mesmo lugar, não se muda mais o tempo todo, aí você começa a entender melhor como funcionam a criação dos legumes, das frutas, né? Então, essa ideia da semente, da terra que vai crescer, o ser humano vai aprendendo isso ao longo do tempo. E aí vai começar a fazer as primeiras plantações, né? Utilizando ali a terra, com várias técnicas diferentes que vão mudar ao longo do tempo. E aí a agricultura ajuda com que o ser humano fique fixado no mesmo lugar. Isso vai ser uma mudança muito grande, porque a partir do momento em que os grupos humanos são maiores, praticando agricultura, a pesca, desenvolvendo alguns utensílios, né? Isso vai fazer com que a sociedade comece a se organizar naquilo que a gente vai entender depois como vilas, né? E aí as vilas vão se transformar em cidades, as cidades vão começar a se transformar em estados, e aí vai começar a aparecer os primeiros estados depois, tá? Ok? Então, isso tudo que eu resumi aqui são milhares de anos, tá? De aprendizagem do ser humano, até chegar numa primeira cidade, num primeiro governo, começar a controlar o uso do ferro, que vai ser a idade dos metais, tá? Que inclusive ela aparece aí no material, mas a gente vai partir dela na próxima aula, tá bom, gente? Então, resumidamente, tá? O que tá aí no material de vocês também é isso. E dúvidas, estou à disposição. Um abraço para todo mundo.